Olá, você está na TV Estadão. Nós estamos entrevistando o delegado Marcos Leôncio Ribeiro. Ele é presidente da Associação Nacional dos Delegados Federais. Doutor Leôncio, o senhor no bloco anterior estava falando sobre a investigação do mensalão. E esse é justamente um dos argumentos do Ministério Público contra a PEC 37, dizendo que se a PEC já tivesse sido aprovada antes, a investigação do mensalão não ocorreria da mesma forma. Eu queria esmiuçar um pouco essa questão. Na opinião do senhor, mesmo se a PEC tivesse sido aprovada antes, como seria a investigação do caso do mensalão e o consequente julgamento desse processo a partir da regulação que a PEC 37 prevê? O Ministério Público pratica uma política de desinformação a respeito do assunto. Se a PEC 37 for aprovada amanhã, não muda absolutamente nada em termos constitucionais. Todos os órgãos, Receita, Banco Central e outros órgãos administrativos que fazem investigação administrativa vão continuar investigando. Você vê alguma reclamação desses órgãos? Não se vê reclamação desses órgãos. O Ministério Público vai poder investigar com a polícia, que é o que a Constituição estabelece. Então, não há mudança. A PEC 37 não vai impedir o jornalista de fazer sua atividade investigativa, absolutamente nada. O que vai impedir é instituições fazerem disputas de espaço, investigações concorrentes, batendo cabeça e causando prejuízos à investigação, prejuízo para a sociedade, porque a criminalidade vai agradecer. Então, a PEC 37 não causa nenhum tipo de prejuízo a isso. Especificamente em relação ao mensalão, o mensalão foi um trabalho de investigação colaborativa. Polícia, houve atuação da CPMI dos Correios decisiva, houve uma grande participação da imprensa cobrando o julgamento, a participação do Supremo Tribunal num ativismo poucas vezes vistos pela Suprema Corte, que merece reconhecimento. Então, é um conjunto de fatores que merecem mérito. Não se pode admitir essa postura arrogante de dizer que, se não fosse o Ministério Público, o mensalão seria uma pizza. Isso não é uma postura republicana e adequada para quem quer uma coexistência pacífica entre as instituições. E a Polícia Federal, a posição dela nós queremos investigação do mensalão, que ocorreu no Supremo, mais do mensalão mineiro, do mensalão dos democratas, porque essa é a Polícia Federal republicana. Não olha partidos, não politiza investigações e não tira proveito político de investigações. Porque a investigação criminal, quando é feita com seriedade, por quem realmente entende de investigação criminal, ela é feita dessa forma, sem politizar as ações de investigação criminal. Delegado, não há uma divisão na instituição que o senhor representa, porque as outras carreiras policiais federais frequentemente se manifestam, aliás, hoje estão disparando e-mails para todas as redações, dizendo que são contra a PEC, que querem o Ministério Público participando das investigações, agentes federais, escrivães. Como é que o senhor vê isso? Falso. Sobre policiais, precisamos dizer o seguinte: quem é contra a PEC 37? Alguns policiais militares, porque trabalham nas investigações do MP. Alguns policiais rodoviários federais, porque trabalham em investigações do MP. Policiais civis, eu desconheço algum tipo de entidade representativa dos policiais civis que seja contra a PEC 37. Especificamente em relação à Polícia Federal, infelizmente isso não é uma discussão sobre o modelo de investigação, é uma discussão sobre o modelo de Polícia Federal. Existe na Polícia Federal os delegados de Polícia Federal que entendem que são a classe dirigente do órgão, e existe os demais policiais federais que entendem que a Polícia Federal deveria ser uma polícia onde houvesse uma repartição da direção do órgão entre essas classes. Elas se sentem prejudicadas, portanto, com esse modelo onde o delegado é o chefe da Polícia Federal e entende que, se aliando ao Ministério Público, estaria de alguma forma... Então, é muito mais uma disputa interna de poder do que propriamente o mérito da questão, que é a discussão do modelo de investigação criminal. Eu não consigo entender como é que um policial é contra a valorização da sua instituição, porque a PEC 37, acima de tudo, ela diz o seguinte: respeitem a Polícia Judiciária do Brasil. Você, Ministério Público, é importante, pode muito, mas não pode tudo. E um Ministério Público forte precisa de uma Polícia Judiciária forte. Não entendo como é que um policial pode ser contra sua própria instituição. Doutor, para a gente encerrar aqui uma última questão, essa discussão da PEC 37 afeta outros órgãos, como, por exemplo, a Receita Federal ou a Controladoria Geral da União? E aí eu estendo a pergunta: o senhor acha que esses órgãos também precisam de alguma nova regulação ou até uma regulação de fato para a atuação dele nas investigações?
Esses órgãos eles não fazem investigação criminal, eles fazem investigação de ilícitos administrativos que têm reflexos na esfera criminal. Esses órgãos fazem o que a gente deseja, a sociedade deseja. Quando a Receita verifica algo, nenhuma instituição atua com mais colaboração com esses órgãos do que a Polícia Federal. Nós temos cooperação com o Banco Central em moeda falsa, com a Caixa Econômica, Febraban em fraudes bancárias, INSS em fraude previdenciária. Então nós fazemos investigação colaborativa com essas instituições. Elas não estão reclamando da PEC 37 porque elas veem no dia a dia como é que é feito o trabalho colaborativo. Elas não se sentem nem um pouco prejudicadas. Com relação à regulação da atividade de investigação criminal, investigar criminalmente é ser intrusivo. Você mexe com direitos fundamentais do cidadão. Toda regulação é bem-vinda. Toda regulação é bem-vinda. Para o MP, para esses órgãos, para a Polícia Federal. Porque quando você regula, nós não temos que encarar isso como impedir a investigação. Quando você regula, você tem que ver que você está preservando o cidadão contra eventuais excessos, eventuais abusos. Nós temos que ter cautela na investigação. A investigação pró-cidadão tem que ser feito com isso. Então, a polícia, quando faz um trabalho e faz um trabalho na forma da lei, não se preocupa com isso. Quem se preocupa com regulação, quem se preocupa e faz o discurso de que regular a investigação prejudica a investigação, é quem quer investigar sem regras, é quem quer investigar sem controle, quem quer politizar as investigações. Isso daí não é a Polícia Judiciária brasileira que faz.